Pessoal, vou falar agora sobre seria assim, tópicos de implementação de um sistema de arquivos. Uma pergunta que ficaria é em relação ao tamanho do bloco. Será que vale a pena a gente dividir o disco em blocos grandes ou blocos pequenos? Bom, se a gente criar discos com, assim, porque assim, uma vez que você definiu o tamanho do bloco, ele vai valer pro disco inteiro, entenderam? Quer dizer, se eu falei assim que cada bloco vale é 1 kilobyte sempre. Falar que é 4 kilobytes é 4 kilobytes sempre. Não tem assim blocos de tamanhos variáveis. Uma vez que você fixou o tamanho do bloco, ele vai valer para o disco inteiro, tá? É padronizado o negócio. Então a gente vai querer blocos grandes ou blocos pequenos. Uma vantagem dos blocos grandes é que a gente vai fazer a transferência de dados mais rápido. E uma vantagem de blocos pequenos é que blocos pequenos desperdiçam menos disco, né? Por quê? Porque, faz conta, um arquivo tem um certo tamanho lá de bytes e sempre no último bloco do arquivo eu vou estar desperdiçando em média quanto? Eu vou estar desperdiçando em média o tamanho do bloco dividido por 2, né? Pode soprar um pouco mais da metade, um pouco menos da metade, na média a metade, vai. Então, sempre o último bloco do arquivo vai ter, em média, metade do bloco sendo desperdiçado, né? Então, vamos ver aqui uma figurinha que está no livro, que está mostrando isso. Ó. Vocês estão vendo aqui, assim, supondo que todos os arquivos tenham 2 kilobytes, que eu acho que é uma pressuposição meio estranha, mas tudo bem, vai. Todos os arquivos têm 2 kilobytes. Então a gente pode estar dividindo aqui o disco em blocos de 128 bytes, 256, tá vendo aqui, block size aqui. E aqui, desse lado aqui, eu tenho aqui data rate, que é o número, aqui que é a velocidade da transferência aqui, né? Data rate tem a ver com a taxa de transferência de dados. Quanto maior for a taxa de transferência de dados, melhor. Então, se eu tenho blocos pequenos, a taxa de transferência é menor. Aí, para blocos de 2 kilobytes, aqui a taxa de transferência é maior, mas como ele falou que todos os arquivos têm 2 kilobytes, entendeu? Então, não sei direito aqui se esse grafiquinho aqui tá legal de verdade, porque para 4 kilobytes eu teria uma taxa de transferência maior do que para 2 kilobytes, sendo que todos os arquivos têm 2 kilobytes. Eu não sei, eu não entendi muito bem esse grafiquinho aqui. Por isso que eu escrevi, ó, data rate faz sentido. Se data rate faz sentido para 4, 8. Mas supondo que não seja todos os arquivos têm 2 kilobytes, mas supondo que seja tem em média 2 kilobytes, eu acho que aí faz mais sentido, né? Então, à medida que a gente vai aumentando aqui o tamanho do bloco, a gente aumenta a taxa de transferência. Por quê, pessoal? Que a gente economiza tempo realmente, né? Um tempo que a gente economiza é esse tempo. Supondo que você tem um disco magnético e tenha o cabeçote caminhando aqui em cima das trilhas do disco magnético, então você tem todo um trabalho de estar deslocando esse cabeçote em cima daqui do disco. Quanto maior for o tamanho do bloco, mais tempo você vai ficar aqui com o disco lendo aqui sem estar movendo o braço magnético. Você consegue uma taxa de transferência mais alta, sim, para disco magnético, com certeza você vai conseguir isso, tá? Então aqui eu falei sobre a taxa de transferência, agora eu vou falar sobre a taxa de utilização. Então, em relação à taxa de utilização, aqui como, digamos, aqui todos os arquivos são de 2 kilobytes, né? Então, quando você tem aqui taxas pequenininhas, né, de quando você tem aqui um tamanho do bloco menor do que 2 kilobytes, está usando o bloco inteiro, por isso que aqui tá 100% de utilização. Aqui está 100% de utilização, tá? Aí a partir de 2 kilobytes,
Aí começa a sobrar espaço no final, né? Por exemplo, para 4 kilobytes você está com 50% de utilização, que você usa metade do bloco para os 2 kilobytes, metade você joga fora. E você vai caindo aqui exponencialmente aqui, né? A taxa de utilização aqui para o... Você vai desperdiçando cada vez mais disco, utilizando cada vez menos disco, né? Menos o bloco à medida que o bloco aqui vai crescendo. Bom, é isso daí.